trocar aqui, Gustavo? Aí tem gente que diz é só vitória, né? A gente enfrenta algumas lutas. E que desafio num dia de culto da família, o dia que a gente quer estar junto. Que desafio numa semana que a gente vai voltar com as nossas células. Que desafio. As coisas estão prontas, a gente ensaia, aí não consegue tocar. Computador a gente prepara as coisas e as coisas não acontecem como a gente programa. Deus está no controle de tudo. Porque em nada Ele disse que a gente estaria sozinho. Então nós vamos ter problemas, tribulações, desertos, e Ele vai continuar cuidando de nós. Amém? A gente não pode fazer por displicência, por relaxamento, mas enquanto a gente estiver fazendo, seguindo a orientação dele com capricho na medida do que a gente pode, Ele vai estar trabalhando junto com a gente. Se a gente estiver na tempestade, Ele está junto. Se a gente estiver numa boa, Ele está junto também. Não é verdade? E nessa semana nós vamos estar dando início à nossa célula Casa da Semente. Nós tivemos um período de férias e nós vamos estar na terça-feira na casa da Juliana e do Mateus, ali em Cordeiro. Você que não participou da célula no ano passado, simplesmente perdeu. Foi muito bom e nós crescemos bastante. Nós vamos estar em São Joaquim, na casa do irmão Ivan e da irmã Dilcinéia, às quintas-feiras, sempre às 19 horas. A gente se reúne, leva um visitante, leva alguma coisa para a gente fazer um lanchinho, se confraternizar. E aí, com um pouquinho de todo mundo, a gente tem aquele momento de comunhão no final, conversa, depois que a gente estuda a palavra do Senhor e louva. Ali a gente aprende algumas coisas que o Senhor quer falar para nós, e a gente ora por pessoas que estão enfermas, e quanta coisa boa tem acontecido. E nós entendemos, o Senhor colocou no nosso coração, que nós vamos crescer em graça e em conhecimento, também trabalhando em nossas células chamada Casa da Semente. Eu convido a você que quer crescer um pouco mais, que quer aprender um pouco mais e pode, porque às vezes seu tempo está comprometido. A Martinha, por exemplo, estuda à noite, ela não tem como ir. Mas já já a gente vai estar formando uma célula de adolescentes num horário mais flexível, porque adolescente é mais flexível do que a gente em alguns horários, né? E junto com o Martinha e Gustavo, a gente vai estar tendo uma célula especial para os adolescentes, tratando muitas vezes dos mesmos assuntos que a gente vai tratar enquanto adultos, mas na linguagem deles. E uma outra coisa que eu quero te convidar, é um convite aberto para toda a igreja também, da mesma forma que as células. As células eu considero hoje como todo o estudo, como a EBD, como a nossa vida de oração, uma questão de sobrevivência, porque a gente está se fortalecendo, a gente está aprendendo, e a gente está se mantendo em comunhão com Deus e com o nosso irmão. E eu estou abrindo para toda a igreja uma escola de líderes que a gente vai começar agora no mês de março. Nós precisamos formar líderes na nossa comunidade de fé, porque as pessoas passam. Hoje nós temos algumas pessoas liderando, mas elas passam. Eu estou hoje liderando a igreja, mas eu também passo. Então eu preciso, principalmente por estarmos no ano de fazer discípulos, eu preciso fazer alguém igual a mim para servir ao Senhor. Você precisa discipular alguém para que se torne um discípulo igual a você do nosso Deus. E uma ferramenta que nós vamos adotar é o chamado CCM, é o curso de capacitação ministerial. Nós não criamos, nós não estamos inventando. É um material criado pela Igreja Batista Central de Belo Horizonte. A segunda Igreja Batista de Campos adotou e está sendo uma ponte entre nós e eles, facilitando para que a gente tenha material
para distribuir com os irmãos e que a gente possa aprender. Nós vamos estar começando no mês de março a nossa escola de líderes. E todos os irmãos que quiserem, que tiverem vontade de participar, me procurem essa semana. Me mandem pelo WhatsApp que nós vamos estar com as inscrições abertas de hoje até o próximo domingo. E por que só de hoje até o próximo domingo? Porque a gente precisa se planejar. A gente precisa ver o horário que a gente vai fazer. Se nós pararmos para pensar, nós temos terça-feira à noite uma célula, quinta-feira à noite uma célula, domingo de manhã e domingo à noite mais 2 encontros aqui. Então nós podemos criar mais um dia e vamos precisar criar mais um momento para a escola de líderes. Mas qual momento será esse? A gente vai entrar em acordo com as pessoas que se inscreverem para tentar encontrar o melhor momento para que a gente possa estar se reunindo. Por isso as inscrições não podem ficar abertas. Então até o próximo domingo a gente fecha com a quantidade que for. Se eu tiver um aluno, a gente vai ter um aluno para a gente estar capacitando para a liderança. Se nós tivermos 46, serão 46. Como que nós vamos fazer isso? O Senhor vai nos dar direção, mas vai dar direção para o grupo que vai estar se inscrevendo para fazer o curso. Então, você que quer participar do nosso curso de capacitação, e esse módulo que nós vamos estar fazendo é um módulo de liderança, eu te convido a me procurar durante essa semana, para que a gente possa estar fazendo a sua matrícula, a sua inscrição. Nós queremos chamar aqui à frente os visitantes de hoje. Ou melhor, os aniversariantes de hoje. Eu pensei no visitante, estou vendo o visitante, mas a gente não teve condição de estar junto e pensei em uma coisa e falei hoje, quero convidar os aniversariantes da semana. Me desculpem, se tem alguém fazendo aniversário essa semana ou quer agradecer algo, tem um motivo para agradecimento essa semana, eu gostaria de convidar para que viesse aqui à frente. Não temos? Então vamos estar falando da palavra do Senhor, um pouquinho da palavra do Senhor nessa noite. Uma palavra, como eu falei para os irmãos hoje cedo, que eu trouxe para os nossos líderes, a nossa diretoria, no culto de quarta-feira. E hoje eu vou trazer mais uma vez, porque o Senhor colocou no meu coração trazer para a igreja, porque eu achei que foi muito importante para nós. E a palavra que nós vamos tratar hoje está num texto que nós vamos usar de base, que não vai ser um texto só, mas o texto que nós vamos estar usando como base está em Mateus capítulo 22, a partir do versículo 34. E nós vamos ler até o 39. Mateus 34, 22, do 34 ao 39. E em meio a tudo que a gente ouviu e viu acontecer hoje, né, eu particularmente vi algumas coisas saindo do meu controle. A gente não se sente confortável com isso, não é verdade? A gente ensaiou as músicas, eu não consegui tocar. Você vê? As pessoas ensaiaram e o playback não tocou. Algumas coisas saem do controle. E às vezes a gente se culpa, a gente se pune, ou a gente se faz de vítima. Tudo isso acontece porque nós somos humanos. E humanos que somos, nós falhamos, nós erramos. Mas, o que é o homem? Quem é o homem? Vamos ler Mateus 22, no 34. Ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com esta pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Foi pôr Jesus à prova. E Jesus respondeu:
ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e o maior mandamento, e o segundo é semelhante a ele: ame ao seu próximo como a si mesmo. Amém? Os irmãos podem sentar. E aí esse versículo, nós lemos o texto para os irmãos entenderem do que se tratava, mas eu gostaria de atentar com os irmãos no versículo 38. E eu queria que nós dessemos atenção ao versículo 38, sabe por quê? Eu conversando às vezes com o meu sogro, o irmão Ivan, ele costuma dizer o seguinte: se nós dependermos desse versículo, ame o seu próximo como a ti mesmo, para entrar no céu, vai ser difícil. Vai ser difícil, não é verdade? Mas se a gente dependesse dele para ir para o céu, a gente não iria. Mas a gente está falando de amar o próximo como a nós mesmos. Mas vamos pensar um pouquinho. Como é que você se ama? Como que eu me amo? Se eu preciso amar você como eu me amo, como é que eu me amo? Será que a gente já parou para pensar nisso? O quanto eu me amo? Será que você já parou para pensar nisso? Pensa aí um pouquinho. O quanto você se ama? O bem mais precioso que você tem é a sua própria vida. Não tem dinheiro que pague. Mas o quanto você ama quem você é? Já pensaram nisso? O quanto nós amamos a nós mesmos. Ou seja, o quanto eu me amo. O quanto você se ama. O quanto você e eu temos dado atenção a quem nós somos. E é interessante, porque quando eu pergunto quem você é, quando você pergunta quem eu sou, às vezes eu falo um monte de coisa menos quem eu sou de verdade. Eu falo onde eu trabalho, eu falo qual igreja eu frequento, eu falo qual escola eu estudo, mas a pergunta não foi essa. Não é o que você faz, é quem você é. E quem você é? A gente às vezes não pensa nisso, não é verdade? Só quando a gente é provocado. Eu particularmente não vivo pensando nisso. O quanto você e eu temos cobrado muito de nós mesmos. O quanto você fica se cobrando por coisas que você fez de errado, por coisas que você deixou de fazer, por um período da sua vida que já passou e aquela oportunidade já foi. O quanto você se cobra? Você já parou para pensar? E que às vezes você é injusto com você, porque você dá mole para mim, mas se mata de tanta cobrança com relação a você. Não é verdade que isso acontece com um monte de nós? Então, o quanto eu me cobro, e às vezes eu estou sendo cruel demais comigo. O quanto nós somos satisfeitos com o que nós somos, ou com quem nós nos tornamos. Porque com o passar do tempo, eu vou mudando de opinião, eu vou mudando de gosto para alguma coisa. Mas como que você se sente hoje? Com o que você é, ou com quem você está se tornando todos os dias? Como que está esse relacionamento seu com você mesmo? E como que essa história começou? Do nada, Deus criou todas as coisas. E Ele formou a terra, os animais e tudo que existia. E de repente, lá em Gênesis 2,7, diz que então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. Olha só da onde que nós viemos. E a gente às vezes pensa que é muita coisa. Formou a gente do pó da terra. E aí, depois de ser só um boneco de barro, vem um milagre. Deus sopra do próprio pulmão na narina do ser humano. Ele chegou no nariz
daquele boneco de barro e soprou no próprio pulmão. Isso é coisa demais, gente. A partir daquele sopro, nós nos tornamos seres humanos, homens, mulheres, à imagem e semelhança dele. Isso não é pouca coisa. A partir de uma ideia divina, ele faz, forma e dá de si mesmo para que a gente tenha vida. E é por isso que a gente vive com o nosso vigor e faz o que faz. E quando a vida se acaba e aquele último fôlego sai de nós, a matéria simplesmente se acaba novamente. E a gente volta a ser a nossa matéria-prima, pó. Volta para a terra. E então, o Senhor Deus, versículo 21, então o Senhor Deus fez o homem cair num sono profundo, isso aí depois que criou Adão, e enquanto ele dormia, tirou uma das suas costelas e fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e trouxe a ele. E aí vem a segunda pessoa. Algumas pessoas brincam muito dizendo, né? Ele fez aquele primeiro ali do barro e deu certo. Agora, se eu fizer da costela, tirar do negócio que já está pronto, aí fez a mulher. A mulher é muito melhorada com relação ao homem, né? Então, nós somos diferentes e nos completamos. E Deus assim ele fez o homem e a mulher. E aí, a partir daí, eu estou trazendo para a gente, baseado na pergunta: de quem você é? De como você se vê? Se você não se cobra de mais ou de menos, se você não acha que é menor do que o outro, é para que a gente pense em nós mesmos, em quem nós somos. E aqui já disse que Deus criou o homem e a mulher, explicou como isso aconteceu. Só que do pó nós fomos criados por Deus, um Deus que é poderoso, soberano e criador de todas as coisas. Um Deus que queria um relacionamento comigo e com você, um relacionamento diário. Se a gente for lendo no texto, o Senhor toda a tarde vinha para bater um papo com eles. Ele precisava fazer isso de maneira nenhuma, mas ele vinha toda a tarde, chamava e eles batiam um papo. Talvez já tinha um lugar certinho para se encontrar. Talvez Adão e Eva já ficavam ansiosos. Olha, ele está vindo, é hoje, é tal hora, ele já está chegando. É sempre mais ou menos nesse horário. Vamos para lá e se criar uma expectativa. Já imaginou, quer conversar, quer ter um relacionamento próximo com esse Deus? E esse Deus que fez tudo isso, que quis ter esse relacionamento, que se encontrava com Adão todo dia no final do dia, um belo dia, vê que o homem desobedece. O homem desobedece. E com essa desobediência, o homem se afasta de Deus. E Deus não se encontra mais com aquele homem. O Senhor tira eles do jardim, por graça e misericórdia. Porque lá dentro do jardim ainda existia uma árvore da vida, que se eles comessem daquela árvore, eles não morreriam. Imagina que tristeza viver num mundo que só piora e eu não consigo sair dele. Então até a morte que chegou para nós como um castigo, porque o salário do pecado é a morte, já que a gente está vivendo num mundo que está corrompido, para as pessoas que creem no Senhor Jesus, talvez a melhor coisa que possa acontecer depois de cumprir a missão aqui é ser retirado do mundo para viver com Ele e viver esse relacionamento com Ele. Então o homem desobedeceu, se afastou de Deus. Deus manda Jesus morrer por nós depois dessa desobediência. Olha só, Ele cria, a gente desobedece e Ele manda o próprio Filho para vir morrer por mim e por você. E morrer por quê? Para restabelecer esse relacionamento com Ele. Hoje em dia nós ouvimos muitas pessoas falando, deixa eu fazer isso ou aquilo, pois eu também sou filho de Deus.
eu também tenho direito. Não é verdade? A gente ouve isso falando direto. Mas será que todos nós, será que toda a humanidade é filha de Deus? Vamos ver o que a Bíblia diz disso? Que a Bíblia diz sobre isso se encontra em João 1, e a gente vai lá no versículo 12. Então a gente pecou enquanto ser humano, foi afastado da presença do Senhor, vivemos por aí, Deus manda o seu filho, ele vem, nasce de uma mulher, cresce, vive, morre e ressuscita. Por mim e por você. E aí ele fala assim, no versículo 12 do capítulo 1 de João: contudo, aos que receberam e aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Se você, segundo a Bíblia, se você não receber Jesus como Salvador da sua vida, e você não crer em seu nome, é impossível que você seja filho de Deus. E aqui nós estamos falando do que a palavra de Deus diz. Porque tem gente que às vezes fala: mas esse pessoal crente acha que a salvação é só para eles. Não, não é o que a gente acha. A Bíblia diz e determina alguns critérios. Se eu tenho uma casa, eu determino alguns critérios dentro da minha casa. Não é verdade? Existe a casa do Senhor. Para entrar no céu tem alguns critérios. Para quem não quiser, não tem problema. É só para quem quiser. E ele espera que sejamos todos nós. E aí no versículo 13, ele continua dizendo: os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de homem algum, mas nasceram de Deus. Então, se você crê em Jesus como Salvador da sua vida, e se recebe Ele em seu coração, você de fato se torna filho de Deus. E é um balanço que nós temos que dar na nossa vida. Nós cremos, nós recebemos. Isso é individual. Eu não posso fazer juízo da sua vida. Mas se eu creio e eu recebo, eu de fato me torno filho de Deus. Me torno filho de Deus. E é interessante que a Bíblia fala, e eu falei sobre isso esses dias. A Bíblia fala que nós nos tornamos filhos por adoção, porque Deus tem um Filho unigênito, que é o Senhor Jesus. E aí eu aprendi que pela lei romana, à época que isso foi dito, que a gente se tornava filho por adoção, se dizia que eles criam que um filho legítimo poderia ser deserdado, poderia deixar de ser, mas um filho por adoção de maneira nenhuma. Olha o tamanho que é ser um filho de Deus por adoção. Olha a importância que nós temos enquanto filhos. Não que Deus fosse rejeitar o filho dele, mas quando isso foi explicado, foi para que o povo entendesse o que é ser um filho por adoção. É extremamente forte. Ele não abre mão de você que se torna filho. Ele não abre mão de mim que me torna o filho dele. E aí, quem aqui foi reconciliado com Deus por intermédio de Jesus? É a pergunta que eu faço. Você foi reconciliado por Deus por intermédio de Jesus? Se você foi, levanta a mão para ver você. É isso aí. Se você tem plena convicção, você é salvo, se tornou filho de Deus. Em Mateus 11, 28 nos diz assim: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E aí, o que tem te cansado e te sobrecarregado? O que tem te deixado preocupado? O que parece que você não vai aguentar?
do que você está vivendo. Todos nós temos os nossos conflitos, os nossos problemas, as coisas do nosso dia a dia. Mas o que te preocupa? O que te deixa mais oprimido, mais triste, mais de cabeça baixa? Eu quero te convidar para que você pegue isso que te aflige, que deixa sua alma preocupada, cansada, e entregue nos pés do Senhor Jesus. Porque Ele está dizendo que com Ele o jugo é suave e o fardo é leve. E quem de nós não tem alguma coisa para esquentar a cabeça? Quem de nós não tem uma preocupação? Não tem algo ou alguém que a gente se preocupe? Todos nós temos. Mas Ele fala que nele a gente vai encontrar descanso. E também Ele diz que nesse mundo teremos aflições. Olha quanta coisa a gente programou e começou dando errado durante o culto a Ele. Isso aflige a nossa alma. Mas se a gente deposita a nossa fé nele, com Ele o jugo é suave e o fardo é leve, sim, porque foi Ele que disse. E a gente vai achar descanso. Não é só a vitória, mas na tribulação Ele está junto. E eu gostaria de ler com os irmãos, para a gente finalizar, o que se encontra em 1 Pedro, no capítulo 2, que é o que de fato, para essas pessoas que entenderam Jesus Cristo como Salvador da sua vida, os que receberam e creram no nome dele, o que de fato a Bíblia diz que eu e você somos. Sabe por quê? Tem hora que a gente tem dúvida. Tem hora que a gente tem dúvida. Tem hora que a gente tem dúvida da salvação. Tem hora que a gente tem dúvida de um monte de coisas que podem acontecer na nossa vida. Será que eu estou fazendo de errado? Estou sendo castigado por isso ou não? Mas a Bíblia não nos deixa brecha para ter dúvidas. Se você de fato teve um encontro com o Senhor Jesus, a Bíblia diz quem você é. E se você por um acaso não teve o encontro com o Senhor Jesus, não creu, não recebeu como Salvador da sua vida, fica o convite para você. E através dessas palavras que nós vamos ler, Ele abre essa oportunidade para todos nós, que é para todos os quantos creram e receberam que Ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. E nós estamos nesse pacote, e você também. Tem como pode ir para a gente, cara? 1 Pedro, capítulo 2, no versículo 9. E ele aqui vai dizer quem sou eu e quem é você. E eu gostaria que você refletisse. Porque se você sentir que você não está nessa condição, é um convite para que você se torne. Porque para nós não tem outra saída. E eu gostaria de convidar você para que lesse junto comigo. Porque aqui vai estar falando de você e de mim. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Isso não é pouca coisa. E Ele está falando de você. Ele está falando de mim. Olha só que história do barro que estava lá. E talvez o barro da pior qualidade. Ele faz um boneco, ele sopra, dá do fôlego dele. E aí eu vou lá e traio, me afasto dele. Ele dá seu filho. Ele morre por mim que não estou merecendo nada. Para no final das contas, depois de entender e aceitar e crer no nome de Jesus, eu ouvi isso de mim. Você ouviu isso de você e da palavra que é viva, que Ele deixou para mim e para você. A Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. Então ela não está falando que vai ser. Ela que vocês, porém, são. Está acontecendo agora. Você é.
E que não fique dúvida no seu coração sobre isso. Se nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo, ele não divide com ninguém, povo exclusivo de Deus. E agora a gente precisa multiplicar, porque o céu tem espaço para todo mundo, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós estamos vivendo um ano de fazer discípulos. É anunciar isso daí. É anunciar o Evangelho do Senhor. Nós somos povo exclusivo, mas tem espaço para mais gente entrar para se tornar parte desse povo. Nós precisamos fazer a nossa parte. Então a gente começa, por exemplo, a célula terça-feira. Vamos convidar. Comece a orar por alguém. Talvez esse alguém que você já chamou, ele não foi. Comece a orar para que essa pessoa vá, porque lá nós vamos compartilhar a palavra do Senhor. E amanhã, quem sabe, ele não vai estar aqui. Esses dias foi interessante. Né? Foi fazer um culto de gratidão na casa dela, pela cirurgia que a irmã Elsa fez. E aí a gente também comemorou junto, agradecendo o procedimento que a Alcineia fez. E tinha algumas pessoas de fora ali. Foi convidado e as pessoas foram. Isso é bom. Nas nossas células as pessoas também vão. Nós estamos fazendo a nossa parte. Nem todo mundo é do falar, mas é do agir. É da forma que se comporta. Mas convidar, todos nós temos uma rede de relacionamento, nós temos amigos. E isso aí, que nós nos tornamos filhos de Deus, nessa casa tem espaço para todo mundo. Basta crer e receber Jesus como Salvador da vida. E nós, enquanto casa da semente, nós vamos multiplicar essas sementes e plantar, e ela vai crescer e vai gerar muito fruto. E nós juntos vamos participar da maior colheita da história da humanidade, que vai ser a volta de Jesus para levar os seus. E nós vamos, mas nós temos que carregar mais gente com a gente, em nome de Jesus. Amém? Amém. Senhor Deus, muito obrigado, ó Pai, por esse dia. Muito obrigado pelo culto que prestamos ao Senhor. Muito obrigado, ó Pai, pela Tua palavra que chegou aos nossos corações. E eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus, complete essa palavra em nossos corações, Senhor. Nos ajude a nos tornarmos cristãos melhores. Nos ajude, ó Pai, a nos tornarmos servos do Senhor. Ó Pai, nos ajude a nos tornar discípulos, discipuladores. Senhor, em nome de Jesus, nos ajude, ó Pai, a entender quem nós somos diante do Senhor. Ó Pai, que nós não pensemos, ó Pai, que nós somos mais do que somos. Mas também não permita, ó Pai, que a gente se oprima pensando que somos menos. Nós somos teus filhos, ó Pai. Nós temos, ó Pai, direitos à herança dada pelo Senhor. Nós temos, ó Pai, direitos também, ó Pai, de cumprir a missão que o Senhor deu para nós. Então nós temos também esses deveres. Senhor, em nome de Jesus, nos ajude e nos capacite. Senhor, eu te peço que nesse ano, Pai, que é o ano de fazer discípulos, que cada um filho do Senhor aqui nessa casa cresça, Pai. Cresça e multiplique, ó Pai, discípulos para o Senhor. A partir daqui, ó Pai, da localidade de Santa Margarida. E que atinja também São Joaquim, que atinja, ó Pai, Cardoso Moreira, a nossa cidade aqui, nesse lugar. Nos ajude, ó Pai, a ser parte do teu povo, que vai ganhar essa cidade, ó Pai, para o Senhor Jesus. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. Que todos tenham uma boa semana. Com oração silenciosa, nós estamos encerrando o culto dessa noite. Amém? Deus abençoe a todos.